Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta! Bem, meus irmãos, já estamos de volta para mais uma aula da EBD. Hoje, com a aula de número 5, que tem por título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Bem, nosso textual está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, que nos diz o seguinte: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Amém? Vou repetir que é importante. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos do 16 ao 26. Glória a Deus. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, irmãos, falando um pouco sobre o fruto do Espírito, né? O fruto que Paulo falou no singular, que muitos historiadores se perguntam e até questionam por que o fruto e não os frutos, né? Mas há uma definição muito clara que é o que nós assembleanos concordamos, que ele falou na singularidade. Por quê? Porque tudo é concentrado em Cristo, né? Em Cristo não há outro Deus, não há outros deuses, né? O fruto do Espírito parte de uma fonte que é o Espírito Santo. E ela revela o caráter de Cristo em todos nós. É para ser revelado sim o caráter de Cristo em todos nós. Por isso a singularidade, né? E também Paulo falou desta forma em contraste, né? Se opondo às obras da carne, né? Que é logo em sequência. Primeiro ele fala as obras da carne e logo vem o contraponto, que é o fruto do Espírito, que são em 9 partes ou em 9 virtudes. Amém? O nosso primeiro tópico vai nos falar assim, ó, o fruto do Espírito na vida do crente. E é interessante que a gente temos, sim, que manifestar este fruto. Porque, como eu falei há pouco, este fruto, ele é o caráter de Cristo, né? É como Cristo faria, é como Cristo seria, é como Cristo atuaria na vida, se aqui na terra tivesse. Claro, ele teve todas essas virtudes quando aqui na terra teve, né? Quando aqui peregrinou. E aí, concluída a sua obra perfeita, ele voltou para o Pai, né? E não nos deixou órfão. Mandou o Consolador, né? Que é o nosso ajudador, o Espírito Santo, a qual nós estamos a falar hoje, né? E hoje chega no tema do fruto do Espírito. E há uma importância muito grande, porque já no tema desta lição, o eu, o ego, né? O egocentrismo, tem que ser sim crucificado, né? Paulo lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai nos falar assim, ó. 2 e 20 de Gálatas. E é importante: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, ao eu aqui, ó, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, né? Aqui Paulo deixa claro que nós temos sim, assim como ele citou, que crucificamos a carne, mas já não vivo eu, né? O egocentrismo, né? Mas sim Cristo, através do seu fruto, vive em mim, né? Através do fruto do Espírito Santo, que revela o caráter de Cristo, o caráter cristão. Paulo diz, crucifica a carne, crucifica o eu, as tuas vontades, né? Pois não deve viver mais você, nem o seu eu, nem o seu velho homem, mas Cristo vive em você.
né? E o fruto do Espírito que manifesta o caráter de Cristo na vida de cada pessoa deve ser evidente. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui um trechinho, ó, que diz o seguinte: o fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente, né? Nós não andamos mais na carne, nós não somos, nem devemos ser mais egocentristas, né? Nós devemos sim andar em Espírito. A Bíblia vai dizer que se andar em Espírito não vai cumprir as obras da carne. Andar em Espírito. E essa é a expressão, né, do Espírito na vida de cada crente. É assim que ele se expressa. É assim que a gente vê a diferença em que há entre um cristão e não cristão. É a manifestação do dom espiritual, ou melhor, dos dons espirituais e do fruto do Espírito, né? Ele tem papéis distintos, mas em alguns momentos eles se entrelaçam. Então é através dessa manifestação do Espírito Santo que o mundo vê que nós somos diferentes, que nós temos Deus, que nós somos cristãos, que nós somos verdadeiramente, porque na verdade tudo se resume em evidenciar, né? Trazer em evidência todo o nosso viver em Cristo, para que o mundo veja. Uma certa feita Jesus falou que para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu, né? Uma certa vez Jesus falou nos seus evangelhos, né? Lá nos evangelhos. Então é para a glória de Deus Pai, mas esse fruto tem que sim ser manifestado ao mundo, não pode ser ocultado, né? Senão Jesus não falaria dessa forma, amém? E aqui também diz, o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. E aqui é muito importante falar sobre amadurecimento e crescimento, né? Uma certa feita, Jesus fez uma ilustração, né? Fez uma ilustração, uma metáfora, dizendo que ele era a videira, né? Lá no capítulo 15 do livro de João, que ele dizendo que ele era a videira. A videira, para quem não conhece esse nome, tem outro nome que são parreirais também, que quer dizer um local de uvas, um local de plantação de uvas. Então Jesus, usando essa metáfora, o que é que ele disse? Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador, é aquele que ara e que planta. E vós sois meus ramos ou os meus galhos, né? Todo aquele que não está em mim é arrancado e jogado no fogo, mas todo aquele que está é limpo para que dê bastante fruto, né? E que o fruto permaneça, né? Jesus dizendo naquela metáfora que dizer que todo aquele que estiver nele, né? O Senhor vai fazer com que o fruto fique viçoso, o fruto grande, sadio, mas todo aquele que não estiver no eu, né, não estiver em Cristo, esse vai ser lançado no fogo, porque para nada serve, disse Jesus. E é interessante que, qual é a temática da uva? A uva vem acompanhando, né, a videira vem acompanhando desde o tempo de Noé, né, segundo alguns historiadores. Lá no Monte Ararat, onde repousou, né, a arca após o dilúvio, ali Noé já plantava uma vinha. E estudos arqueológicos já comprovam que tem fragmentos, foi encontrado fragmentos de lagares ali, ou melhor dizendo, fragmentos de parreirais, né, de videiras naquele local, né, que é um local árido, onde hoje é localizada a Turquia, né, o país da Turquia. Uma das cidades lá da Turquia. Então, desde ali, e até hoje, essa fruta é cultivada. Mas o que faz essa fruta crescer, né? Nada mais é que uma boa plantação, arar bem a terra, como Jesus disse, meu pai é o agricultor, né? Colocar num solo fértil, adubar bem, regar bem, né? Que ela é uma fruta também sensível, né? Tanto é que tem alguns locais, só em alguns períodos, que ela dá e outros não. Mas ela é uma fruta muito diversificada, que ela se espalhou tanto pelo mundo que há vários e vários tipos, né, de uvas, que fazem vários e vários tipos de vinho. Só que ela precisa de um bom preparo, um bom cuidado. E Jesus ilustrou porque é o seguinte: quando está nele, que ele é a árvore, né? Nós somos os galhos,
E que faz a fruta crescer é o quê? É a seiva que corre pelo tronco e se distribui para os galhos, e assim faz com que o fruto comece a crescer e a desenvolver e a ficar vistoso. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que ele é a árvore, o Pai é o que plantou e a seiva é o Espírito Santo, aqui ilustrado como o fruto do Espírito, né? Que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio, temperança. E essa é a seiva da árvore, a qual o Pai plantou, a qual Jesus é a árvore e nós somos os seus ramos. E o Espírito Santo, né? Voltando um pouquinho, nós estudamos sobre a pericorese. Isso aqui é um exemplo clássico, né? Que está os três envolvidos, né? Onde Jesus, naquela ocasião da ilustração, ele disse que ele era a árvore e nós, os seus ramos ou seus galhos, e o Pai. E o Espírito Santo está ali também, como a seiva que dá fruto, que sai da árvore, que passa para os seus galhos e dá o alimento necessário para que a fruta ela cresça e se desenvolva. É mais uma pericorese, é mais uma forma ilustrativa de mostrar que a Trindade está junto, atuando. Mas se não tiver no Pai, se não tiver em Jesus e não tiver enxertado, né? Embora que alguns nós fomos enxertados, pois não viemos da linhagem de Israel, mas a salvação também chegou para nós, porque Deus não faz acepção de pessoas, nós também somos seus filhos, nós também somos co-herdeiros com Cristo, né? Nós também somos irmãos dos judeus, glória a Deus, em Cristo Jesus, a qual amou a todos e morreu por todos, né? Para a salvação pela fé de todos. Então nós fomos enxertados, nós também fazemos parte da árvore. Agora, se você ou eu não está nos ramos, não está em Cristo, não está na árvore, certamente vai ser tirado e lançado no fogo, porque tem que estar. A Bíblia é muito clara, Jesus Cristo foi muito claro quando falou sobre este tema, né? E que nós possamos estar sempre em Cristo, porque estamos em Cristo, o Espírito Santo vai, através do seu fruto, fazer-nos desenvolver e crescer. E o amadurecimento desse fruto vai sendo a experiência e a evidência de Cristo na nossa vida, que o mundo vai ver as nossas boas obras e vão glorificar ao Pai, porque realmente nós temos o fruto do Espírito em nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. Nosso tópico de número 2 vai dizer a diferença e relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Que falei eu há pouco, né? Que há uma diferença e há uma singularidade, né? Eles se entrelaçam. Vamos ler lá no capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, né? Eu acho que é o capítulo 14, vamos ver. Capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos que diz o seguinte, ó: ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Amém? Vou ler só esses dois versículos. Esses dois versículos vai falar do dom, né? Dom de profecia, dom da ciência. Vai falar também ainda dom de línguas, né? Que a línguas estranhas também é um dom, é um dos dons, né? Um dom de variedade de línguas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? E aí vai entrar o amor. O amor é o primeiro que aparece no fruto do Espírito, né? E os outros todos regem ele. Então aqui mostra que os dons espirituais e o fruto do Espírito, eles se entrelaçam, né? Por isso que aqui ele diz no tema, ó, diferença e relação entre o fruto e os dons espirituais, ou os dons do Espírito, né? Eles têm uma correlação entre si. Por quê? Porque ele vem da mesma fonte, né? Embora que apareçam em finalidades e em cartas diferentes, mas ele vem da mesma fonte.
O mesmo Espírito que dá os dons espirituais é o mesmo Espírito que dá o fruto do Espírito. Então, se eu tenho dons espirituais, certamente, se eu quiser morar no céu, eu tenho que evidenciar o fruto do Espírito. Por quê? Paulo vai dizer que há uma importância nos dons espirituais, mas se tu não evidenciar o fruto do Espírito, tu não é nada. E o principal dele é amor, né? É o amor. O amor com o qual Deus nos amou. Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos que Deus nos amou de uma forma tão especial que mandou seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Nós não merecíamos. Então é esse amor que deve ser evidenciado juntamente com os dons espirituais, não querendo aqui desmerecer nenhum nem outro. Eles são nivelados na balança. Cada um tem sua finalidade e a sua importância. Em alguns momentos eles se entrelaçam. Mas temos que estar dentro da premissa do amor, dentro dos dons espirituais. Paulo também fala que nós devemos procurar os melhores dons, os dons mais excelentes, mas não esquecendo do fruto do Espírito. Eles sim andam entrelaçados, porque como eu falei, a fonte deles é a mesma pessoa, né? Posso falar pessoa, que o Espírito Santo também é uma pessoa, né? É da mesma pessoa, vem da mesma fonte, vem do mesmo Deus. Então, devemos sim buscar com zelo os melhores dons e devemos sim evidenciar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. E aqui vai dizer um trechinho, a primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor, como eu falei, né? Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada, né? Que eu acabei de ler aqui. É como um sino que tine, né? E ouve-se o seu som, mas é um som vago, né? Não é um som completo. Então o amor, a premissa do amor, tem que estar evidenciada nos dons espirituais, também no fruto do Espírito, né? Eles se entrelaçam. E aqui eu tenho uma ilustração muito interessante que eu vou explicar um pouquinho. Ó. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja, os dons espirituais é comparado como um andaime numa construção e a igreja é um edifício. O que acontece nessa ilustração que ele quis fazer aqui? Que ele fez, na verdade, falou aqui. Que é o seguinte, quando tu está construindo algo e tu começa a ficar alto, né, tu tem uma estatura X. E se fica muito alto, tu precisa de auxílio para poder chegar e dar continuidade à obra. Quando é edifícios muito grandes, hoje tem um auxílio de guindastes, né, e elevadores laterais para transporte. Mas igual é um auxílio, né? E quando o edifício está concluído, está completo, todos esses equipamentos auxiliares eles tiram e daí vê-se o edifício acabado. O que ele quis dizer aqui? O que ele quis dizer com essa ilustração, o que eu quero passar com essa ilustração é que, enquanto aqui tivermos na terra, nós estaremos construindo, crescendo o nosso edifício em Deus. E o que está nos auxiliando e nos fazendo crescer e subir é o Espírito Santo, através dos dons espirituais e do fruto do Espírito, né? E isso só cessará, só deixará de ser uma realidade, cairá em obsolescência, né? E deixará de existir quando nós formos tirados aqui da terra com o Espírito Santo. Aí não mais precisaremos deste auxílio, porque este auxílio nada mais é um contraponto ao nosso modo antigo de viver, ao nosso modo carnal. Hoje nós vivemos pelo Espírito, não mais pela carne. Então é necessário para que nós venhamos crucificar o nosso eu, como está no tema da nossa lição de número 5 hoje, né? O dom do Espírito, o eu crucificado, né? Então, para que o eu continue crucificado, é preciso andar em novidade de vida. É preciso viver uma vida de retidão, observando o fruto do Espírito e os dons espirituais, e vivendo em harmonia com um e com o outro. E quando isso cessar, é porque nós já estaremos no céu. Aí sim, o fruto e os dons espirituais não serão mais necessários, porque o fruto do Espírito e os dons espirituais nada mais é que atributos comunicáveis do nosso Deus para conosco aqui na terra, né?
Uma certa feita, Paulo disse que hoje nós vemos por enigma ou por espelho, mas chegará o dia que nós o veremos como ele é, né? E como nós hoje só o vemos por enigma, precisamos sim de auxílios, né, na nossa vida, para que nós no futuro, muito próximo por sinal, venhamos ele por completo, né? Conhecemos ele assim como nós dele é conhecido, né? Ele nos conhece por completo e assim também nós o conheceremos por completo, né? Mas enquanto este dia não chega, precisamos sim desse auxílio, porque sem esse auxílio, né, nas nossas vidas, nós não conseguimos crucificar o eu, nós não conseguimos viver uma vida de santidade, uma vida de amadurecimento dia a dia. E é interessante que Jesus disse que o vosso fruto permaneça, né? É algo que não é um fruto qualquer, é algo especial, porque qualquer fruto ele vai ser plantado, vai chegar às suas estações, ele vai ter o seu amadurecimento, e se ele não for colhido no tempo certo, ele vai cair, ele vai murchar, né? E por nós o nosso fruto vai permanecer até a vinda do Senhor. Aí sim nós seremos colhidos, né? Mas até lá nós devemos estar em pleno e franco crescimento, né? E em Cristo, porque se nós não tivermos em Cristo, se nós estivermos apregados só em religião, só em dogma, e não ler a sua palavra, e não meditar, e não pedir que o Espírito Santo nos esclareça, nos revele, nos mostre, nós não estaremos em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, a Bíblia é muito clara no capítulo 15 de João, e toda a vara que em mim não está, ela é retirada e lançada no fogo, né, para ser queimada e ser destruída. Então, se não estivermos em Cristo, o nosso fim é trágico mesmo, pois tudo que nós almejamos, tudo que nós buscamos não será realizado. Toda a nossa esperança que achamos que temos, se não estiver em Cristo, não será alcançada. Porque ele disse que sem ele nada pode fazer. Nós não podemos andar em paralelo. Nós temos que andar com Cristo, temos que estar nele. Glória a Deus por isso. Amém? O nosso terceiro tópico vai nos falar o seguinte: o Espírito se opõe à carne. Como eu falei lá atrás, né, o Espírito, o apóstolo Paulo, ele fez esse contraponto no capítulo 5, logo depois de falar sobre as obras da carne, né? Que coincidentemente são 9, né? Mas não são apenas 9, tem outras e outras citações, né? Mas ele quis evidenciar 9. E no final ele ainda diz assim, ó, e coisas semelhantes a esta, né? Qualquer coisa que se assemelhe às obras da carne, qualquer coisa que tenha semelhança, nós devemos deixar para trás, porque senão não vai morar com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, com a Trindade no céu, amém? Eu vou ler aqui, ó, capítulo 5 e o versículo a partir do 19, falando sobre as obras da carne, que diz o seguinte: mas, melhor dizendo, porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E ele vai dizer no final do versículo 21, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Tudo isso que foi falado aqui, mais algumas coisas, né? Ele ainda vai acrescentar, e coisas semelhantes a esta. Então, nós temos que estar do outro lado. Onde é que nós cristãos devemos estar? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, né? Amor. Tem versões que dizem amor. Gozo, alegria em Cristo, né? Paz, a paz em Cristo. Longanimidade, sermos longânimos, assim como nosso Deus foi e é para conosco. Benignidade, fazer o bem, ser benigno, praticar as coisas boas. Bondade, né?
ter bondade, porque mais bondoso foi o nosso Deus e ainda é para conosco. Fé, né? Capítulo 11, versículo 1, né? Fé, do livro de Hebreus, vai falar um pouquinho sobre fé, se os irmãos quiserem ler. Capítulo 11, versículo 1 do livro de Hebreus. Mansidão, ser manso, né? Ser manso assim como Cristo foi. E ter temperança, né? Saber ponderar. Então, se nós atingirmos estas qualidades, sim, nós veremos ao nosso Deus como Ele é. Amém? E esse contraponto é importante para mostrar que quem pratica as obras da carne não está na videira, como eu falei. E quem pratica as obras do Espírito, esse sim está na videira e está dando bons frutos. E o fruto está sendo evidenciado. Que no final vai ter a grande colheita, que é a nossa retirada aqui da terra, né? E Paulo falando especificamente de Gálatas, para dois grupos, que eram dois grupos que se engalfinhavam, vamos dizer assim, né? Que era o grupo, os legalistas e o antinominia. Quem eram esses grupos? Os antinominia era anti-lei. Ele dizia que aceitou Jesus e agora poderia viver de qualquer forma, ou seja, era o liberalismo. Não, eu posso viver de qualquer forma, porque a minha salvação é espiritual. Então eu posso viver de qualquer maneira na carne, desde que meu espírito esteja salvo, eu serei salvo. E o outro lado era o grupo legalista, né? Que era aquele que aceitou Jesus, mas impunha que o outro grupo, o antinominia, seguisse a lei, fosse circuncidado, fizesse sacrifício, né? Continuasse com as festas do calendário judeu. Então Paulo disse que tanto esse quanto aquele estavam praticando as obras da carne. Nem era pela lei, nem era pela liberalidade, e sim pela fé, né? Que fomos salvos em Jesus. Então ele contrapõe muito forte, né? Um e outro, né? E mostrando para eles que tanto um quanto o outro estava na carne. E deveria tanto um quanto o outro se converter, né? E Paulo certa feita disse, me admira, fico admirado de vós, que tão pouco tempo deixaste e agora anuncias outro evangelho. Veja que como Paulo foi incisivo, foi duro. Está dizendo que ele anuncia outro evangelho. Ele disse assim, esse não é o evangelho que eu vos prego. Esse não é o evangelho que eu vos anuncio, né? Vocês devem se converter, porque a obra da carne, o que vocês estão praticando, vão nos levar à perdição. Só que aqui eu te apresento mais uma vez, por isso que ele disse, como os antes já tinha vos falado, e agora vos digo de novo, que tais obras não vão herdar o reino dos céus. Ele já tinha avisado para ele, já tinha falado, em uma viagem missionária dele, né? Uma outra ocasião que ele visitou essas igrejas, né? Que ficava lá na Ásia Menor, e hoje onde é a Turquia também. Amém? Então, Paulo falou para aquela igreja, para aquele grupo, para aquele povo, lá naquela região, acerca da oposição que tem que haver entre um e outro. Porque se eu pratico as obras da carne, eu não sou de Deus, não sou espiritual. Se eu pratico as obras do Espírito, o fruto do Espírito, eu sou de Deus e não sou do mundo e não sou carnal. E nem estou dando lugar ao meu velho homem. Então jamais dá para ser os dois, um pouquinho de cada, né? Uma certa feita Jesus disse para os fariseus que o reino, ele estando dividido, ele não prospera. Reino dividido, ele não vai subsistir. Ou tu é de um lado, ou tu é de um outro. Os dois não tem como. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aqui eu vou citar um trechinho aqui que diz o seguinte, falando um pouquinho sobre as obras da carne. No contexto das obras da carne, significa um conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano, né? É o que eu vinha falando aqui. É o conjunto, tudo aquilo que praticamos, todo o conjunto de impulso, a avareza, a glutonaria, a prostituição, a lascívia, né? A idolatria, tudo isso que as pessoas praticam, se nós praticarmos também, seremos como ele, não estaremos em Cristo. Jesus, ou melhor, Deus, lá em Êxodo ainda, quando colocou os 10 mandamentos no capítulo 20,
fala muito bem sobre tudo isso aqui. Toda esta obra da carne, tudo isso aqui que ele disse que não praticasse, né? Ele já tinha dado o recado desde lá. E no decorrer dos séculos, dos anos e dos milênios, ele vem falando. E através de Jesus chegou a plenitude da salvação, onde a lei foi cumprida em Cristo, né? A lei do pecado. Por isso que hoje nós somos salvos pela graça e pela fé, e não pela lei. Por isso que Paulo combatia os dois grupos, né? Então nós devemos viver sim no Espírito, né? Paulo vai dizer que se andarmos em Espírito, não cumpriremos as obras da carne, como eu citei há pouco. Então nós devemos andar em Espírito. Amém? E, por fim, para finalizar, vou aqui citar por classificação, né? O que quer dizer a obra da carne e o fruto do Espírito, né? Ou melhor, vou falar sobre os vícios das obras da carne, né? O fruto do Espírito já está bem esclarecido nas suas palavras. Mas a obra da carne, ela é classificada, né? Eu vou classificar assim, ó. Ela vai classificar em 3 categorias. Primeiro, sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia, né? Isso é pecado de ordem carnal, né? Do corpo. Depois vem o pecado de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria, né? Esse é de ordem religiosa. E aí vem o outro pecado, que também é muito evidente, igual ao primeiro dos 3 grupos, embora que os 3 sejam muito praticados. O terceiro é o pecado contra o teu próximo, ou seja, o pecado de ordem social, né, da sociedade. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, bebedices e glutonarias. Vejam que está muito bem classificado, para que nós possamos aprender e não trilhar por esse caminho. Trilhar o caminho da paz, do gozo, da longanimidade, da benignidade, do amor, do domínio próprio, da temperança, né? Se nós sim formos guiados e seguirmos por esse caminho, certamente chegaremos ao céu. Amém? Muito obrigado a você que ficou até o final conosco. Peço que Deus continue abençoando a você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal que vai aparecer aí no rodapé, né? Acione o sininho das notificações para que quando tiver novos vídeos, você seja o primeiro a ser informado. E também deixe o seu like, porque cada like que você deixar, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai o levar para mais, vai sugerir para mais e mais pessoas. E também compartilhe aí, compartilhe essa mensagem da Palavra de Deus para que mais vidas possam conhecer sobre Cristo, sobre as obras da carne, sobre as obras do Espírito Santo, sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, e assim se converter ao nosso Cristo, Deus, Salvador. Amém? Muito obrigado, e quero concluir com uma frase que diz o seguinte, ó. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Que mensagem é essa? Que análise é essa? Análise introspectiva. Que palavra é essa? Introspecção quer dizer uma análise de você, uma análise do eu. Fazer uma análise de mim próprio, né? Analisar como está a minha vida, se está conforme ou desconforme a palavra de Deus. Amém? Que possamos fazer sim essa introspecção, essa análise, né? Essa reflexão sobre nós mesmos, para que, se tiver alguma coisa de errado, ainda dá tempo de voltar para Cristo e consertarmos, para que possamos sim morar no céu e a nossa pregação não for em vão naquele dia. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, uma ótima semana, e se Jesus não voltar até lá, estaremos com mais uma aula abençoada da nossa EBD Restinga, aqui de Porto Alegre. Amém? Dizendo isso, eu agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.